Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, Israel sendo um país pequeno em que muitas pessoas conhecem muitas pessoas, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Para quem não sabe, o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, foi salvo de um câncer no cérebro por um médico israelense lá atrás, em 2004. E Yahya Sinwar prometeu, depois que foi salvo, prometeu pagar essa dívida ao médico. Ele pagou essa dívida, não como deveria. Não sai daí. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza, foi preso. Ele ficou preso muitos anos aqui em Israel, cumprindo várias penas de prisão perpétua. Ele foi solto no acordo de soltura do soldado Gilad Shalit lá atrás, em 2011. E nesse período que Yahya Sinwar ficou preso, mais de 20 anos que ele ficou preso em Israel, ele foi diagnosticado com um câncer na cabeça. Foi operado por médicos israelenses, teve a sua vida salva por médicos israelenses, e um desses médicos, Yuval Biton, foi um dos para quem Yahya Sinwar prometeu, agradeceu e prometeu pagar essa dívida. Eu sabia que isso ia acontecer. Essa dívida foi paga por Yahya Sinwar, não da forma que deveria. Vamos ler a matéria que saiu no Jerusalém Post. Pagando uma dívida com sangue. Médico israelense que salvou Sinwar teve sobrinho morto em 7 de outubro. Yuval Biton salvou a vida de Yahya Sinwar em 2004. Sinwar prometeu pagar a dívida após a sua libertação em 2011, apenas para planejar o assassinato do sobrinho de Biton e de inúmeros outros israelenses 19 anos depois. Eu acho talvez que Israel tenha se arrependido de ter operado a cabeça de Yahya Sinwar. Se bem que, se não fosse Yahya Sinwar, seria outro. A ideologia, a vontade de matar israelenses, isso é passado de geração para geração. Se não fosse Yahya Sinwar, seria outro. Aí a cara do meliante, do rato. O doutor Yuval Biton tratou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, numa clínica prisional em 2004, salvando-lhe a vida com um diagnóstico de tumor cerebral, facilitando uma transferência imediata para o hospital. Cerca de 19 anos depois, o sobrinho de Biton foi morto por terroristas em 7 de outubro em um ataque orquestrado pelo agora líder do Hamas, disse Biton à CNN na quinta-feira. Biton trabalhava como dentista na prisão de Nafa quando conheceu Sinwar. Sinwar cumpria 4 penas de prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de 2 soldados das Forças de Defesa de Israel. O notório líder terrorista nunca completou suas sentenças. Lembrando que naquela época, enquanto ele estava preso, ele não era líder do Hamas. Ele se tornou líder, foi nomeado líder quando ele foi solto em 2011, foi solto como um herói. Tendo sido libertado como parte de uma troca de prisioneiros em 2011, que resultou na libertação de mais de 1.000 terroristas em troca de Gilad Shalit. Lembrando, para quem não sabe, em 2011 houve um acordo de troca de prisioneiros quando um único soldado foi solto, que tinha sido sequestrado. Ele foi solto depois de 5 anos refém do Hamas. Houve uma negociação entre Israel e o Hamas e Israel trocou o soldado Gilad Shalit por 1.020 terroristas. A vida de um soldado foi trocada por 1.024 terroristas, incluindo
Yahya Sinwar. Bitton disse à CNN que sabia que o ataque estava por vir e soube imediatamente quem estava por trás dos assassinatos devastadores de mais de 1.200 pessoas. Conheço a pessoa que planejou, concebeu e iniciou esse ataque criminoso, disse o médico. Conhecendo desde 1996, não só ele, mas toda a liderança do Hamas em Gaza, e ficou claro para mim que isso que eles estavam a planejar. E aí o médico com a foto do sobrinho morto, Tamir Adar, de 38 anos. Em 2004, Sinwar teria comparecido diante do médico, reclamando de dores no pescoço e perda de equilíbrio. Abre aspas, palavras do médico. Quando ele me explicou o que estava acontecendo com ele, diagnostiquei que era um derrame e, junto com o clínico geral, decidimos levá-lo ao hospital. Ele chegou ao hospital, o diagnóstico foi que ele tinha um abscesso no cérebro e ele foi operado naquele dia, salvando assim a vida dele. Porque se esse abscesso tivesse explodido, ele teria morrido. O líder terrorista supostamente reconheceu o papel do médico em salvar a sua vida na época e mais tarde prometeu, durante a sua libertação em 2011, que pagaria a dívida que tinha com ele. O médico comentou. Ele também me disse que no dia que foi libertado no acordo, ele me devia sua vida e que um dia iria me pagar. Apesar da sua promessa, Sinwar orquestrou os ataques de 7 de outubro que viram terroristas do Hamas infiltrarem-se em Israel e assassinarem brutalmente civis, estrangeiros e soldados. Uma das vítimas do ataque foi Tamir, sobrinho do médico que salvou a vida de Yahya Sinwar. Sinwar compensou salvar a sua vida em 7 de outubro, pois também foi diretamente responsável pelo assassinato do meu sobrinho no kibbutz Nir Oz, disse o médico. Tamir ficou gravemente ferido enquanto tentava combater 5 terroristas, acabando por perder a batalha e sendo levado para Gaza. Poucas horas depois do seu rapto, Tamir morreu devido aos ferimentos em Gaza. Na verdade, ele foi ferido em Israel, foi sequestrado, ferido e não resistiu aos ferimentos e morreu em Gaza. Havia apenas 5 terroristas. Eles realmente não tiveram a menor chance e ele foi sequestrado enquanto ainda estava gravemente ferido e inconsciente. E morreu depois de algumas horas em Gaza, contou o tio. Depois de passar centenas de horas na companhia de Sinwar, o médico explicou que entendia bem a mentalidade do líder terrorista e das percepções do mundo. Ele disse à CNN que Sinwar acredita que os judeus não têm lugar em terras muçulmanas. Foi com base na sua compreensão de Sinwar que Bitton formulou a hipótese de que era apenas uma questão de tempo e de oportunidade para que eles agissem contra nós e tentassem expulsar-nos do lugar onde vivemos. Sinwar estava principalmente focado em permanecer no poder, não na segurança do povo palestino, que o seu grupo terrorista governa. Sinwar está disposto a sacrificar até 100 mil palestinos para garantir a sobrevivência do seu governo. Ele está disposto a pagar com a vida de militantes, membros do Hamas e civis. Ele não se importa. Isso não é novidade para ninguém. Bitton disse que Israel cometeu um erro a não estabelecer uma alternativa ao domínio do Hamas em Gaza, acrescentando que Sinwar ainda se sente numa posição poderosa. Ele está conduzindo as negociações enquanto ainda opera dentro de Gaza e ainda controla as áreas de onde as forças de defesa evacuaram. Ele também controla a ajuda humanitária e, portanto, sente-se forte e não assinará um acordo para libertar os reféns, a menos que as forças de defesa se retirem de Gaza e os combatentes terminem. Nossa atitude em relação ao Hamas foi arrogante. Rejeitamos o Hamas e o Hamas disse tudo o que pretendia fazer, mas nós não queríamos ouvir.
fazendo alusão à matéria, ao relatório que saiu há pouco tempo, dizendo que o governo israelense sabia de tudo que o Hamas pretendia fazer. E na minha opinião, foi a que eu dei no outro vídeo, eles subestimaram o Hamas. Acharam que o Hamas não teria capacidade de fazer o que diziam fazer. Na verdade, o Hamas já dizia isso há muito tempo. Eles só não imaginavam que eles conseguiriam fazer. O que você achou desse vídeo? O que você acha da atitude de Israel de ter salvo o homem que foi responsável pelo maior ataque terrorista depois do Holocausto contra o povo judeu? Você acha que Israel se arrepende de ter salvo a vida do homem responsável por esse ataque? Ou você acha que isso não faria diferença? Se não fosse Yahya Sinwar, seria outro. O que você acha do médico que salvou a vida de Sinwar ter o sobrinho morto pelo grupo que Sinwar lidera? Comenta tudo aqui embaixo, quero trocar essa ideia com você sobre as percepções. Absorver isso tudo é muito difícil e esses vídeos me ajudam a trocar essa ideia com vocês. Então, comenta aqui embaixo. Se você não conhecer meu trabalho aqui no YouTube e você também quer trabalhar no YouTube ganhando dinheiro pela internet, ganhando em dólar, sem precisar falar inglês, sem precisar sair do Brasil e fazendo da internet uma fonte de renda secundária ou até primária, me chama no WhatsApp, o link está aqui embaixo e eu vou te guiar passo a passo para você também conseguir tirar da internet uma renda que pode pingar e fazer toda a diferença na sua conta bancária ainda esse ano. Então corre, me chama no WhatsApp, é por ordem de chegada, então quanto mais cedo você me chamar, mais cedo eu vou te responder. Lembrando que temos uma diferença aí de fuso horário, então me chama no WhatsApp que a gente conversa se você tem realmente vontade de mudar a sua realidade financeira ainda em 2024. Um forte abraço para você que acompanhou esse vídeo. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sino. Forte abraço para você, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye!